Fatores pulsantes da economia brasileira: o avanço tecnológico, a internet e a economia brasileira. Com o avanço tecnológico, o Brasil assistiu a uma grande expansão da infraestrutura de telecomunicações, trazida pela praticidade da internet. No desenvolvimento agrícola, bem como as operações da Bolsa de Valores e as operações monetárias. O surgimento das startups e o crescimento da moeda virtual modificaram o cenário da economia atual instalada no país nos últimos tempos. Este trabalho foi feito através de ilustrações pelos integrantes do grupo. Graças à abertura econômica no Brasil e, consequentemente, à entrada de capital estrangeiro na nossa economia, muitas empresas começaram a semear nos prósperos campos econômicos brasileiros, como, por exemplo, as startups. Mas isso é história para outra folha. Como bem sabemos, o centro econômico de um país é a Bolsa de Valores, onde todo o capital gira e faz a grande roda do capitalismo girar. Tudo isso garantiu que nos negócios entre países e outras empresas, a celeridade negocial aumentasse exponencialmente e garantindo maior segurança jurídica aos acionistas. Operação da Bolsa. A Bolsa de Valores é um ambiente de negociação onde os investidores podem comprar e vender seus títulos através da negociação direta, com auxílio ou não de correspondentes de negociação. Exemplos sobre o funcionamento da Bolsa de Valores, e em particular da BMF Bovespa, a empresa que administra as duas bolsas brasileiras. As ações podem ser compradas de 3 maneiras. A primeira é o fundo de investimento. Um fundo funciona como um condomínio. Cada um dos seus investidores possui uma cota que corresponde a uma porção total de ações que o fundo tem. Cada fundo tem seu próprio estatuto, que informa suas regras e o grau de risco de seus investimentos. Todo fundo precisa ter um gestor certificado pela CVM, que coordena as compras e vendas de ações. Assim, quando uma pessoa adere a um fundo, deve estar de acordo com sua política de investimento, especificada em seu estatuto. A segunda modalidade de compra e venda de ações são os clubes de investimento. Os clubes têm um caráter menos formal que um fundo. Um grupo de amigos ou familiares podem formar um clube que podem ser aberto com no mínimo de 3 pessoas e o máximo de 50. Diferentemente dos fundos, não precisam de um gestor certificado pela CVM, mas necessitam de um representante que dê à corretora a ordem de compra e venda de ações. Nesse caso, há maior liberdade por parte das pessoas que compõem o clube sobre quanto e onde será investido. A última modalidade é a individual. Nesta, a pessoa controla as ordens e compra e venda de suas próprias ações. Elas contam com a ajuda de analistas da corretora que possuem o papel de esclarecerem todas as dúvidas e identificar qual será o melhor investimento para o cenário atual. Os computadores possibilitam que façamos compras e operações bancárias sem sair de casa. Nos ajudam a manter o contato com pessoas ou empresas por e-mail. E segundo a revista Science News, a internet proporciona uma quantidade e variedade sem precedentes de informação, locais de encontro, desde fóruns eletrônicos a mensagens instantâneas, ou até mesmo as chamadas comunidades virtuais. O termo Internet Banking é utilizado como referência ao acesso aos serviços bancários via navegador. É o avanço tecnológico do ambiente bancário, estendendo a agência até o notebook do cliente. É o banco online, existindo a possibilidade de fazer pagamentos, transferências internacionais e nacionais, licenciamento de veículos, recarga de celular, aplicação e investimentos, resgate de aplicações, consulta de saldo e extrato, solicitação de produtos e serviços financeiros como cheques, cartões de créditos e entre outros, sem a necessidade de ir até uma agência. A comodidade da Internet Banking economiza tempo e dinheiro, não sendo mais necessário ir até uma agência, tirar um extrato ou efetuar um pagamento, e podendo acessar sua conta fora do horário comercial. É conveniente poder fazer esses procedimentos fora da sua cidade ou do país, bastando apenas o acesso à internet. Segundo o Banco Central Europeu, as moedas virtuais são uma forma não regulamentada de dinheiro virtual, comumente distribuído e controlado por seus desenvolvedores. Este dinheiro é usado e aceito entre os membros de uma comunidade virtual específica. Na prática, as moedas virtuais são uma nova forma de realizar transações, de forma virtual. Elas não são consideradas oficialmente como dinheiro, nem são controladas por bancos ou governos. Assim, elas não sofrem inflação nem desvalorização. Porém, elas possuem cotações, tal como o dinheiro tradicional, e podem ser trocadas por este.
Em certos locais, já é possível depositar dinheiro real em caixas automáticos e obter criptomoedas, e vice-versa. Como funciona uma moeda virtual? As diversas moedas virtuais possuem processos específicos e complexos de funcionamento. Em geral, uma moeda virtual permite transferir dinheiro sem intermediários, através da utilização de uma tecnologia denominada blockchain, que registra as transações publicamente e impede que se utilize a mesma moeda. Assim, uma moeda virtual permite transações rápidas e a menores custos. As operações com essas moedas podem ser realizadas a qualquer altura e sem risco de falsificação. São exemplos de moedas virtuais conceituadas: Bitcoin, Litecoin, Terracoin, Percoin e Namecoin. No começo dos anos 90 e no começo dos anos 2000, foi o período conhecido como bolha da internet, que deu início às famosas startups no Brasil. Esse fenômeno já era conhecido nos Estados Unidos. A ideia basilar das startups consiste num conjunto de pessoas que estão iniciando uma atividade com o propósito de atingir o máximo de consumidores possíveis em um curto prazo. Além desses propósitos, as startups também convivem com um cenário de incerteza, muitas das vezes, pois não sabem como afirmar se a ideia do projeto irá realmente evoluir e dar certo. A fórmula ideal das startups é uma constante busca por um casamento perfeito entre os produtos e os seus clientes. Essas empresas lidam com equipes multidisciplinares e autogerenciáveis, com a tecnologia da informação, como são os fatores principais do sucesso do empreendedor. No Brasil, duas espécies de startups fizeram muito sucesso e influenciaram o mercado brasileiro, chamada Robloté e PinPeople. A Robloté é uma startup com tecnologia desenvolvida para sistemas de segurança nos trabalhadores em ambientes perigosos. Já a PinPeople é uma ferramenta que ajuda as grandes empresas a contratarem seus próprios funcionários de acordo com o perfil indicado pela própria firma. Ela é capaz de analisar cada um dos currículos recebidos e que estão adequados às vantagens dos cargos. Não se pode negar que o avanço tecnológico possibilitou ao Brasil uma significativa expansão na infraestrutura nas comunicações em geral, estabelecidas pela utilidade da internet. Com os avanços, o território brasileiro passou a receber importantes empresas estrangeiras, que tornaram-se relevantes para a economia nacional. As startups e a moeda virtual são dois grandes exemplos que modificaram e impulsionaram o âmbito econômico no país. É importante dizer que a conectividade é, hoje em dia, a palavra-chave para interpretar suas aplicações e solucionar os problemas inerentes a ela. A Bolsa de Valores é o centro econômico de um país onde todo o capital gira e faz a grande roda do capitalismo girar.